Olá, os amigos que acessam o canal, que é o AD. Chegou o momento da gente falar da minha moça, Maria Padilha. Eu conheci ela com 16 anos. Eu não sabia que eu tinha Maria Padilha, mas antes de iniciar falando dessa grande mulher, dessa poderosa pomba-gira, eu quero cantar para poder depois introduzir e seguir falando dela. Vou contar a vocês minha história com ela, como foi. Arreda, homem, que aí vem mulher. Arreda, homem, que aí vem mulher. Ela é Maria Padilha, rainha do cabaré. Ela é Maria Padilha, rainha do cabaré. 7 homens vêm na frente pra dizer que ela é Maria Padilha, rainha do cabaré. Ela é Maria Padilha, rainha do cabaré. Arreda, homem, que aí vem mulher. Arreda, homem, que aí vem mulher. Ela é Maria Padilha, rainha do cabaré. Ela é Maria Padilha, rainha do cabaré. Mojubá, Maria Padilha, Padilha na mesa de um bar pra beber e cantar e viver de alegria. Padilha, mulher encantada, rainha da encruzilhada, senhora da magia. Padilha na mesa de um bar pra beber e cantar e viver de alegria. Padilha, mulher encantada, rainha da encruzilhada, senhora da magia. Dona Padilha girou, girou e mandou avisar que hoje tem festa na rua, no clarão da lua pra gente chegar. Que hoje tem festa na rua, no clarão da lua pra quem chegar. Dona Padilha girou, girou e mandou avisar que hoje tem festa na rua, no clarão da lua pra quem chegar. Que hoje tem festa na rua, no clarão da lua pra gente chegar. Essa pequena introdução com música que eu quis fazer esses cânticos para ela, eu já falei para vocês, quando você canta para uma entidade, e um Exu ou uma pombagira, você já traz a energia para junto de você. Como Padilha é muito presente na minha vida, eu vou contar a vocês como foi esse meu envolvimento com Padilha. Começou com 16 anos. Eu tinha problemas espirituais que eu já contei em outros vídeos, né? Eu já nasci ali de 7 meses, foi o que minha mãe, vou contar a vocês o que minha mãe me contou. Mamãe me falou uma vez que lá em Macaxeira, onde a gente morava, inclusive a gente era de uma família muito simples, né? A gente morava naquelas partes altas de Macaxeira, casa de taipa, o chão normal de barro. Aí mamãe estava grávida de mim, com 7 meses, e mamãe conta que ela ficou assim com falta de ar, porque a mulher grávida com o bucho grande, né, a barriga grande, aí às vezes ela sente falta de ar, ela vai para a cadeira de balanço, se balança um pouquinho para poder respirar melhor e passar aquela faltazinha de ar. Foi assim que mamãe me contou, né? Eu estou contando, por isso que eu cantei, para puxar energia para cá, para eu poder fazer o meu relato o mais sincero, o mais perfeito possível. Tudo que eu estou contando são coisas que realmente aconteceu da forma que aconteceu. Aí mamãe disse que de repente
Era mais de meia-noite, 1 hora por aí da manhã. Já era de tarde assim. Tava começando a madrugada. Aí ela disse que de repente, detrás da cortina, saiu um homem de chapéu. Aí ela se apavorou e dali a língua dela engrossou, os cabelos arrepiou, que é aquele pânico que eu conto nos meus vídeos a vocês que dá, que é um choque que de início dá aquele choque em você fica assustado, porque eu duvido que ninguém não se assuste com uma coisa assim, de ver algo assim. Aí ela disse que se apavorou tudo, e daí ela me contou, foi o que ela me contou, que aquele medo que ela teve fez apressar meu parto, e eu sou uma pessoa que nasceu prematura, de 7 meses, e eu tive aquela minha infância todinha assim, uma infância meio delicada, um garotinho, uma criança que era um pouco doente, garotinho um pouco doente, aí com asma, eu peguei aquela doença do leite, que vem no leite, tive um problema, meus lábios inchou, foram muita coisa, mas não foi do leite da minha mãe, do leite de vaca. Eu até tenho foto que minha mãe mostrou as fotos do álbum da minha avó, quando eu estava com os lábios inchados, que foi o leite, né? Quando eu já tomava o leite normal, sem ser o leite do seio da minha mãe, meus lábios inchados. Ela falou que é parece que é uma bactéria que dá no leite. Ela me contou várias coisas. Então, eu já nasci de uma história com um contexto espiritual, né? Foi daí que tudo aconteceu. Ela me contou mais sobre isso, que eles tinham um amigo, blá, 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 que sofreu um acidente de carro e ele morreu e o papai não disse. Aí depois, quando o papai contou a ela do acidente, que ela contou, que ela viu o que aconteceu, aí eles ficaram suspeitando que quem apareceu para ela foi esse amigo deles que morreu no acidente de carro, que foi atropelado. Aí, isso foi o que minha mãe me contou. Agora vamos para a introdução. Aqui está a estalta que eu comprei para o Padilha. Aqui já atualmente. E o que eu queria dizer a vocês é que eu conheci Padilha com 16 anos porque eu tinha alguns problemas já espiritual. Inclusive, mamãe disse que lá em Macaxeira, quando eu era bem criancinha, que eu ia brincar, eu passava numa árvore, eu costumava falar com pessoas na árvore que não tinha ninguém lá. E ela disse que eu falava, ela já me contou que tinha umas coisas assim, e sim, eu preciso também explicar que minha mãe, ela também vê entidades, né? Também os espíritos tocam ela, porque não é só comigo, essas coisas também acontecem com ela. Quando a gente está junto e a gente conversa, ela, da minha família, é a única pessoa que eu posso conversar essas coisas espirituais, porque como ela acontece algumas coisas assim com ela, que ela não se envolve muito assim no espiritismo para saber mais, etc. E também porque ela teve vários filhos e ela se preocupou em educar os filhos e criar os filhos, né? Mas ela sabe que ela tem mediunidade, que ela vê os espíritos e que tudo isso que acontece ela vê. Como nós, eu e ela, a gente vê o meu pai, que é o marido dela, que é Edmir, meu pai, que ela chama de Dinho. Então, isso é uma coisa comum da gente ver. Meu pai já esteve aqui na minha casa umas 13 vezes. A última vez foi emocionante. A última vez que ele esteve aqui em casa. Mas aqui se eu for contar toda essa história, o meu vídeo fica muito longo, mas esse contato de ver meu pai já há muito tempo. Meu babalorixá, que faleceu, eu já vi ele só 3 vezes, o Biraci de Oiabalé. Só 3 vezes eu vi ele. A última vez eu fui para um bar, ele, Deck também faleceu e tinha outra pessoa que eu não conhecia, estavam no bar conversando e era no umbral, porque tem partes do umbral que imita os lugares daqui, que era tipo assim, um bairro normal, com ruas calçadas, só que lá todas as vezes que eu fui no umbral, nessa parte, sempre tá assim como se tivesse começando a escurecer. Tipo assim, quando o sol vai se pondo,
que vai ficando assim meio que começando a escurecer. Nunca vi, nas vezes que eu vi um umbral, essa parte do umbral, porque eu sei que tem várias partes do umbral, essa parte do umbral eu sempre vi assim, ou à noite ou escurecendo, nunca vi assim de dia. Até porque lá necessariamente, como uma dimensão diferente daqui, necessariamente não quer dizer que o sol precisa clarear lá, tá certo? Mas nessa parte do umbral é assim. O Biraci, eu já vi ele 3 vezes, normal. Meu amigo Cláudio, que eu trabalhei com ele, esse aí eu bati recordes de ver ele, porque ele foi a pessoa mais próxima de mim, a que eu mais vi, e por a gente ter uma amizade desde lá da década de 81, 1981, eu tinha muita amizade com ele, trabalhei com ele, foi lá que eu ampliei a minha profissão de cabeleireiro, porque ele me incentivou muito a fazer isso, e eu trabalhei com ele, aí eu tinha muita aproximação com ele, e toda essa aproximação espiritualmente, quando ele morreu, eu comecei a ver muito ele morreu de HIV. E foi naquela época que morreu Cazuza, que morreu aquelas pessoas, que era raro morrer uma pessoa de HIV, mas ele morreu naquela época. E pegou o vírus naquela época. E ele era cabeleireiro também. E era marceneiro. Eu tenho até móvel aqui do meu salão feito por ele. Então, ele eu vi várias vezes, milhares de vezes, conversar com ele, andar com ele, muitas vezes. Está lá, sempre vi ele pelo umbral, sempre. Isso aí era bem normal. Eu não posso nem contar as vezes que eu vi ele, mas não é todo mundo que eu vejo, não é todo mundo da família que faleceu que eu vejo, são algumas pessoas. A minha cunhada, Gracinha, só 2 vezes. A primeira vez, depois que ela morreu do câncer de seio, eu estava no local no umbral que tinha uma igreja e subiam as escadas, uma igreja católica, e subiam as escadas e eu me sentei naquela escadaria. E ali eu conversei com ela, mas ela não aparecia para mim. Foi logo recente dela ter morrido, mas ela conversava comigo. E ela estava ali, mas eu não vi ela. Aí passou-se muito tempo, depois eu vi ela de novo. Aí eu já vi ela. Foi 2 vezes só. O restante, tem outras coisas que aconteceu, mas eu não quero bem ficar relatando isso. Vamos para Padilha. Mas qualquer pessoa pode ter um contato com o seu parente, como a mamãe também viu meu pai. É muito normal, é estranho dizer isso a vocês, mas é muito normal meu pai ir na casa da minha mãe. É super normal. E até falar com ela. A última vez que papai falou com ela, primeiro foi no período que eu estava indo ficar lá com ela, que eu passava 2 dias e dormia lá. Eu perguntei a ela, mãe, como a senhora está vendo o papai? Aí ela disse para mim, porque eu ia dizer, mas eu quis logo que ela dissesse, para ver se o que ela ia dizer batia com o que eu tinha visto. Eu já vi assim, ele assim 3 vezes, das 13 vezes. Aí ela me disse, olha, eu estou vendo o Dinho, que ela chama ele de Dinho. Eu estou vendo ele aparece aqui, estou vendo ele assim mais jovem, com uns 32, 35, sem barriga, o bigode pretinho, cabelo pretinho, e ele está mais jovem e não está com a coluna troncha. Inclusive ele me disse, a última vez que ele esteve aqui, ele me deu a mão e disse, Hilda, o nome da minha mãe é Maria Hilda, Hilda, vamos fazer uma viagem. Aí ela disse, não, Dinho, eu vou não, tu vai me levar para a morte. Aí eu ri na hora, né, por ela ter dito isso, que tu vai me levar para a morte. Aí eu respondi a ela, disse, mas mãe, nenhum espírito vai fazer isso que não é com nenhum humano. Ele ia lhe mostrar alguma coisa, como já houve comigo em outras situações. Aí eu disse, mãe, se ele me chamasse para fazer uma viagem, para me mostrar alguma coisa, eu iria, porque eu não tenho medo, que eu sei que jamais ele iria fazer isso comigo, até porque ele não tem poder para isso. Mas ela com medo, né? E olha lá, viu que mamãe tá de cama, tá com problema, que ela não tem mais uma vida normal assim, de sair da cama, é só de cama, tem que ser limpa pelos outros, lavada pelos outros, mas isso aí é outra história. E mesmo assim, ela me falou isso. Aí pronto, eu comentei a ela como que eu vi ele também, do mesmo jeito que ela viu. Mas eu deixei logo ela me dizer, para depois eu dizer. Porque se eu dissesse antes,
poderia ser que influenciasse ela, né? E eu não queria influenciar, que eu queria ver se era verdade o que eu vi, que foi ele dessas três formas. Inclusive, da última vez que eu vi ele, eu estava numa casa, uma casa que tinha uns 3 quartos. Primeiro eu almocei lá, tudinho, mamãe estava lá, tudo lá, os familiares lá. Aí eu almocei, fui e me deitei no quarto. Aí quando eu me deitei no quarto, eu nem dormi. Aí eu escutei uma voz dizer, ele já vai embora. Quando disseram, ele já vai embora, aí eu já entendi que era papai. Aí prontamente eu me levantei, saí correndo do quarto e fui lá para frente, eu estava desdobrado. Aí eu, porque o fachado dele, dei um tchauzinho para ele, cumprimentei ele, né? Aí ele já estava para ir embora. Aí quando ele já ia, aí eu fui até ele, apertei a mão dele e dei um abraço nele. Eu cheguei e ele só fazia rir. Eu dei um abraço nele, cheguei no ouvido e disse uma coisa para ele que eu não quero dizer aqui, que eu não posso dizer aqui, mas eu disse no ouvido dele uma coisa. Aí pronto, dali passou, ele foi embora, eu estava desdobrado, voltei pro meu corpo. Essa foi uma das vezes que eu vi ele. Teve uma vez também que eu tinha visita aqui dormindo na minha casa e papai apareceu no meu quarto mesmo, perto da minha cama, com outro homem, com um moreno. Provavelmente aquele era um mentor espiritual que veio com ele no meu quarto. Inclusive, nesse momento, ele já estava com essa aparência nova, com essa aparência que ele está mais jovem, o bigode mais escuro, cabelo mais escuro e sem barriga e sem a coluna torta aqui. Quando ele faleceu, a coluna dele estava bem envergada. Então, essa foi uma pequena introdução. E ele está muito bonito. E está bem. Aí, esse lance que você vê nas histórias de Chico Xavier, que é Nosso Lar 1, Nosso Lar 2, A Viagem, todo esse lance, pode acreditar que isso é o que se tem de mais verídico e de mais verdadeiro na vida espiritual das pessoas. Tudo isso aí é bem real, viu? É bem verdade mesmo. Pode acreditar nisso. Quando você vê a novela A Viagem, que tinha um Alexandre, que virou obsessor, e quando você vê Nosso Lar 1, veja, quem não viu, veja, que esse filme foi feito do livro de Chico Xavier. E Nosso Lar 2 foi feito do livro de Chico Xavier. E tem o Nosso Lar 3 que estão fazendo. E as cartas das mães, que foram do livro de Chico Xavier, que é psicografia, que também é muito bonita a psicografia. É um dom mediúnico que eu admiro muito, que eu acho lindo a psicografia. Mas esse dom de psicografia é para quem é de mesa branca, tá? Que é outra vertente da espiritualidade. Aí vamos lá. Vamos voltar para aqui para Padilha. Aí como eu tinha esses problemas de contatos, espírito me tocar, etc. Eu vou contar mais uma vez para introduzir aqui. A gente tinha se mudado do Alto Sumaré, que nesse período, papai parece que foi quando a gente voltou de Fortaleza, se eu não me engano. Não, foi, que a gente já tinha meu irmão Vladimir, que nasceu em Fortaleza. A gente tinha ido morar em Fortaleza, que papai trabalhava na Companhia de Tecido de Paulista e às vezes ele era transferido para outra filial da fábrica, justamente pelo motivo que papai era chefe de tecelagem e desenhava os cilindros de imprimir os desenhos do tecido. Aí papai foi transferido para Fortaleza. A gente foi morar lá com a casa tudo pago, porque toda vez que a gente ia, papai tinha as casas pagas. Aí papai nunca comprava casa, porque ele sempre tinha casa para morar, que era a própria companhia que dava. A gente passou uns anos lá, tivemos um irmão cearense, que eu era bem pequenininho, que hoje em dia ele mora em São Paulo, em Manguaguá. É meu irmão que nasceu em Fortaleza. E naquela época eu viajava muito com mamãe, porque a família dela é tudo aqui, e a gente fazia muito essa ponte, Fortaleza, Recife. O único irmão que nasceu lá. Aí quando a gente voltou de lá, a gente foi morar no Alto Sumaré, que papai foi transferido de novo para Paulista, que era a central, a companhia de tecido, né? Aí a gente foi morar nessas casas que era de alemão, era uma rua de casa que ficava no local assim, subiu um monte, hoje em dia é calçado lá, na época era tudo de barro, aí tinha umas matas, né? Aí subiu um monte, aí tinha ali, que era 11 casas, era 10 casas,
Essas casas da primeira andar, muito antiga. Essas casas eram de alemãos e tinha muitas árvores, tudo, uma mata, tinha tudo que você imaginar, cobra, tinha tudo. E a gente morou na casa de esquina, junto da casa de uma família que a gente foi muito amigo dessa família e viajamos muito junto, a gente com esse familiar. O casal dessa família lá, os senhores, já morreu. Eu ia muito com ele, com o seu Amaral, eu ia muito, ele tinha uma rural, e toda vez que ele ia para Abril, consertar o carro, fazer alguma coisa, ele me levava para tudo que é lugar. Eu era pequenininho e ele andava muito comigo, me levava para tudo que é lugar, mesmo ele tendo 2 filhos rapazinhos. Aí pronto, a gente viajou muito assim, as famílias viajou muito junto. Naquela época comentavam que essa vila era toda mal assombrada, e o local que essa vila era tinha o esporte que iluminava a rua de noite, né? Mas a gente não brincava muito de noite que tinha medo. As casas eram tipo assim, casas muito grandes. A escada era largona de madeira, lá em cima o piso da casa era de taico, que é uma madeirinha brilhosa e invernizada. E no teto tinha forro, uns forros que em cima era cheio de morcego, mas dava muito morcego lá. Às vezes o papai tinha que limpar aquelas merdas dos morcegos, tudo, porque a gente já tinha asma, fazia tratamento de asma. Tinha asma, Vladimir tinha asma e o Dó tinha asma. Eu era o que tinha mais. E essas merdas dos morcegos causavam isso. Eu estou contando para introduzir. Lá era tudo. O povo, todo mundo comentava que as casas ali eram mal assombradas. Todo mundo comentava. Eu lá nunca vi nada nesse lugar. Nunca senti nada, assim, senti coisas graves, nunca senti também. Eu era muito criança e eu não percebia isso, assim, não me preocupava em perceber isso. E a gente, quando é muito criança, como a gente não tem maldade, a gente não fica muito assim, não entende muito o mundo espiritual. Eu tinha medo, né? Porque o povo falava que às vezes as panelas na cozinha flutuavam, etc. Eram várias coisas que contavam, né? E havia aquele medo. Foi na época que teve uma história de uma perna cabeluda que aparecia na faculdade, etc. Em vários lugares em Recife, aquela perna cabeluda atacava as pessoas. Foi nessa época. Isso foi 70 e pouco, 70 e alguma coisa. Eu não sei dizer a data correta, não. Eu já fui para esse lugar desdobrado. Agora lá está calçado. E os filhos daquele casal têm famílias. Eu já vi eles lá, que eu já fui para lá em desdobramento. Já fui acho que umas 3 vezes. Eu não sei porque eu fui para lá não, mas eu já fui para lá desdobrado. Nem sei o que foi que eu fui fazer lá. Fui, vi as coisas e voltei no meu corpo. E já vi que lá a ladeira está calçada, etc. Não sei o que eu fui fazer ali. E nessa época a mamãe criava bichos, criava porco, criava bodes. Ela criava, era da gente, só que também, quando estava gordinho, grande, aí ela vendia para ser abatido. Era sempre assim. Aí pronto, dali a gente foi parar. Meu pai se inscreveu numa casa da Coab para tirar a casa. Foi a primeira vez que ele se importou de comprar a casa, né? Ele já estava chegando perto dele se aposentar. Aí ele foi sorteado, foi chamado. Ele já pegou os documentos, a chave da casa. Quando a gente foi para lá, eu acho que era a terceira ou era a segunda pessoa que foi morar lá, porque logo assim que ele foi sorteado, já pegou a chave, vão para lá. As ruas não estavam totalmente prontas, né? Tinha pouquíssima gente morando. A casa da gente era o primeiro andar da esquina, a gente foi morar lá. Aí as coisas foram acontecendo, o resto da obra, tudinho foi acontecendo das ruas com a gente já morando lá. Aí lá aconteceu uma coisa comigo. Eu brincando com os meninos numa praça que eu acho que eram umas 4 ruas depois da rua que eu morava, sendo mais para dentro, tinha uma área que estava fazendo uma praça que era perto de um sítio, perto de uma lagoa. E nessa área ainda estava fazendo a praça estava sendo construída. E a gente jogando papelãozinho assim para cima, de noite, o papelão ia rodando, voltava rodando, e a gente jogando. Eu não sei explicar o porquê eu fiquei só, porque de repente os meninos que eu estava brincando com essas crianças, foram sumindo. Aí pronto, eu fiquei sozinho, continuei jogando o papelão, que era tão bonitinho, parecia um bumerangue, você jogava para cima, ele ia rodando e voltava. Aí dali de repente, quando eu fui pegar o papelão, que eu me baixei sem dobrar os joelhos, aí uma mão grande nas minhas costas. Aí aquela mão me deu uma frieza, uma mão fria grande mesmo nas minhas costas, botou mesmo nas minhas costas. Na hora que eu me baixei para pegar o papelão, eu olhei por debaixo das pernas para ver quem era. Quando eu olhei que eu não vi ninguém, aí eu gelei, meus cabelos tudinho arrepiou, minha língua engrossou na boca,
E eu gritei, mas só que eu não saí o grito. Eu fiquei paralisado, minhas pernas ficou paralisadas. Eu não movimentava nada, nem um dedo. Eu não conseguia movimentar nada porque eu fiquei totalmente, mas totalmente paralisado. Aí prontamente, eu não sei explicar o quanto tempo essa paralisia aconteceu comigo, até o momento que eu consegui gritar, quando consegui executar o grito, aí eu destravei, aí saí dali correndo. Aí quando eu cheguei em casa, eu já cheguei chorando, né? Aí fui conversar com a mamãe e contar a ela. Aí ela disse para mim que eu não tivesse medo, que isso é coisas que podem acontecer. Aí contou uma historinha, aí ela disse, vamos rezar para isso passar, para esses espíritos sumir. Foi a historinha dela. Aí lá vem ela rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Aí rezou o Santo Anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, que a quem me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Não foi o Pai Nosso que ela rezou a Ave Maria. Aí pronto, opa, eu parei de chorar, comecei a me esquecer. Assim, não que eu me esqueci, comecei o pânico sumir, né? Eu era criança, fiquei mais em casa, depois do tempo voltei às minhas atividades na rua de brincar, normal, não aconteceu mais nada. A gente morou lá um bom tempo, de lá, papai comprou um táxi lá, já estava bem pertinho de papai se aposentar. Aí papai comprou um táxi e a gente continuava morando lá. Aí já tinha colocado piche nas ruas, que lá era o lugar que hoje em dia é classe média, nesse local, que foi uma pena papai ter vendido lá a casa e a gente teve ido morar em outro lugar, porque quando a gente saiu de lá foi um lugar que cresceu muito e é um lugar muito perto de Recife e é um lugar que é muito valorizado. Infelizmente a gente saiu de lá. Aí papai vendeu por fatores financeiros que ele queria dar uma melhorada, né? Que eram 6 filhos. Aí pronto, a gente foi, ele vendeu lá, comprou uma casa em Paratibe, a gente foi morar na Rua 3 e nessa casa ele também comprou uma Kombi, vendeu o táxi também. Ele não queria mais trabalhar de táxi, mas ele já estava se aposentando, tá? Só que para se aposentar leva um tempinho, que resolveu os lances dos papéis, etc. Aí lá nessa casa a gente seguiu a vida normal. Minha infância foi muito normal, assim, de brincar, de pescar, jogar bola de gude, jogar peão, fazer papagaio, empinar papagaio, torança, todas essas coisas de criança eu fiz. E tinha o rio da Boca da Mata, ia tomar banho lá com os meninos, ia pegar azeitona, trazia bolsas e mais bolsas de azeitona. Às vezes eu vendia para conseguir dinheiro para jogar nos playtimes, porque teve uma época que eu me viciei em playtime, eu jogava muito, né? Eu jogava muito nas máquinas. Teve uma vez que teve um campeonato e eu ganhei um troféu na StarCraft, primeiro lugar. No Gorilla eu fiquei em segundo lugar, mas na StarCraft eu ganhei em primeiro lugar. E na Shark, que é aquelas máquinas de mesa, eu fiquei em terceiro. Eu era muito viciado, vivia naquilo, gazeava que só a escola, eu gazeava, a mamãe nem sabia. Lá eu ia muito para Jardim Paulista, que hoje em dia tem uma pista direto para Jardim Paulista, naquela mata onde tinha um campo, ali virou tudo casa, tudo residência, que eu já vi quando eu passei de ônibus lá, e eu ia por dentro daquelas matas, ia jogar em Jardim Paulista, gazeava, eu estava fazendo o quê? Quinta série, eu gazeava demais, viu? Aí mamãe nem sabia, nem mamãe nem papai sabia que eu gazeava tanto. Aí eu tinha 2 amigos lá, que a gente ficava jogando, botava muito crédito na Shark, e é uma máquina, Shark é o tubarão, o nome de tubarão em inglês. É uma máquina que tinha a ver com o tubarão, com o fundo do mar. Aí a gente enchia de crédito, ficava trocando as fichas com as pessoas que queriam jogar nela, porque a gente tomava a máquina e ficava trocando as fichas, ganhando um dinheirinho, era mais ou menos assim. E isso aí foi outra história. E nessa época que eu estudava deixa eu ver qual era o nome do colégio. É um colégio que é muito difícil de entrar, foi muito difícil entrar lá. E esse colégio, cada aula é numa sala separada. Pronto, se você tiver sala
de arte, é na sala de arte. Se tivesse aula de ciência, é na sala de ciência. Você sai de uma sala e os alunos vão para outra. Não fica as aulas todo dia na mesma sala. Era muito difícil entrar lá. Fiz teste, fiz tudo. Mamãe se esforçou muito para me botar lá. Foi muito bom. Nessa época, eu ia muito com Simone, que Simone estudava comigo. Era filha de uma mãe de santo de Nagô. A mãe dela tem um terreiro lá embaixo. Eu nunca quis ir, porque eu sempre tinha um receio, tinha um pouquinho de medo. Lá tinha muito toque, né? Ela dava panela de manjar, ela tinha uma escola de samba também. Então, a mãe dessa grande amiga minha era mãe de santo de Nagô. Os irmãos dela, tudo fazia parte do terreiro e incorporava. E o pai de santo dela era um famoso pai de santo de Nagô, de Olinda. Eu lembro tudo isso, mas mesmo assim, com as coisas que acontecia comigo lá em casa, das minhas pernas ser levantadas, de pegar em mim, aquelas coisas que aconteciam, que eu gritava muito, que me assustava na madrugada, eu nunca fui para esse local. Eu já vi toque, cheguei perto, mas eu tinha um pouco de medo. Cheguei a comer manguzá lá, na frente, mas nunca entrei, eu já vi as coisas que aconteciam lá. Eu não sei porque eu não tinha vontade nem de participar, nem de entrar lá, mesmo Simone sendo muito amiga minha, que ela estudava comigo, né? Ela estudou comigo 3 anos, Simone. A gente ia junto para a escola, e era um pouquinho distante a escola, a gente ia andando, conversando, blá, blá, blá. A gente era muito amigo, mas eu nunca fiz parte do terreiro da mãe dela, eu nunca pensei, né? Eu só comia assim, coisinha lá, manguzá, algumas coisinhas, mas eu nem entrava, ficava na frente e voltava, eu não sei porque eu não queria participar lá, e eu nunca nem pensei nisso em participar, e minha vida foi normal ali, criei passarinho, tocava passarinho, peguei beta, todas essas coisas que uma criança normal faz, eu fazia. Um adolescente, né? Porque nesse período eu estava já adolescente. Aí um certo dia, uma pessoa veio a mim e disse: Adi, eu tenho um amigo que ele é pai de santo. Era na rua, 3 ruas na frente da minha rua, perto da casa da minha avó. Tu quer conhecer? É o Biraci de Oiabalé. Aí eu fiz, vamos lá. Ele me chamou até, no dia que ele me chamou, aí disse, vamos lá. Aí eu fui com ele. Era só 3 ruas, pertinho de onde eu morava. Passava a padaria, uma rua. Aí passava outra rua, tinha uma barraca. Aí na outra rua, era a casa dele de esquina. Na outra esquina, do outro lado da pista, que é uma avenida, a casa da minha avó e do meu avô. Por sinal, quando eu comecei a frequentar lá, meu avô não gostava, que meu avô era pastor da presbiteriana, ele não gostava. Nem falava comigo porque ele não gostava, porque eu frequentava lá. Aí quando eu fui lá, o muro ainda abaixo da casa da mãe dele, aí falando com ele, no muro, né, ele me apresentou tudo, conversando com ele, a gente fez amizade rápido, porque eu sou muito comunicador, naquele dia a gente já conversando assim, foi rápido nossa amizade. Aí eu contei assim a ele o que acontecia comigo. Ele disse, olha, Adi, vamos jogar para a gente ver o que é, que ele era raspado de Queto, tinha DK, ele também era feito na Jurema Sagrada. Aí eu entrei com ele lá pra dentro, né? Aí fui jogar, ele foi jogar pra mim. Aí quando ele jogou, aí começou jogando, ele foi dizendo, não, Moacir, você tem problemas realmente de mediunidade, você tem que desenvolver. Você é médium, viu? Aí foi jogando, vamos ver quem é o seu orixá. Aí jogou, meu orixá eu chamarei. Aí fui jogando, juntou, etc. Aí fui jogando, meu caboclo, pena branca. Aí foi jogando. O Adi, você tem uma pombagira chamada Maria Parelha. Essa pombagira é muito forte. Ela trabalha rápido. Eu tenho muita vontade de ter essa pombagira aqui em casa, que era no terreiro dele, né? Aí ele disse, vamos assentar ela, Adi? Eu tenho muita vontade de ter ela trabalhando aqui, você tem ela. Eu nem tinha conhecimento de candomblé, nada, né? Que eu fui começar a aprender lá. Mas tá certo, vamos. Aí comecei devagarzinho a frequentar. Só que aquilo começou a fazer parte da minha vida. E muitas das coisas que eu fazia já de garoto, de adolescente iniciante, eu já fui deixando mais para trás, aquele negócio de pinar papagaio, rodar peão, tudo isso eu fui deixando para trás. Aí comecei a me inserir no contexto dessa religião. Aí quando eu cheguei em casa, que falei para mamãe, papai, tem uma mamãe, papai disse que conhecia o Biraci. Eles nem ligavam, né, que eu era de menor, mas eles não ligavam, porque eles conheciam o Biraci desde criança. Porque a mãe de Ubiraci, o pai de Ubiraci, as irmãs de Ubiraci e Ubiraci, meus pais conheciam desde Macaxeira, porque eles também moraram em Macaxeira. Então, eles já eram conhecidos dos meus pais. Só que o Ubiraci já era um homem de uns 30 anos, mais ou menos isso, já tinha uma idade. Aí, a mamãe e papai não disseram nada não, né? Porque eu comecei a frequentar. Eles não disseram nada, eu sempre contava as coisas que aconteciam, né? Lá.
e eu ia muito lá já, e como eu estava no lugar que eles conheciam o Iraci, né, que era filho de Dona Loura, e eles conheciam a mãe de seu, conhecia a mãe dele e tudo, né, aí não tinha problema, não se importaram muito não. Quem não gostava era meu avô, quem não gostava era meu irmão, o mais velho. Aí daí foi seguindo. Aí eu fui seguindo. Aí chegou o momento também. Primeiro a gente aceitou a Maria Padilha. Lá tem um padrão de mais ou menos 1,5 m, 1,40 m. Os ferros era feito da grossura do ferro de grade mesmo. Que ele tinha um ferreiro que fazia para ele tudo daquele tamanho exatamente. Ele desenhava as ferragens e eles faziam. E os aguidais era tudo grande, né? Porque lá tinha muita oferenda. Ele oferendava muito, ele matou muito boi, até muita coisa assim, muito boa. Ele matava muito lá. Muito, porque no sábado tinha reunião lá e todo sábado a reunião era grátis. Começava de uma hora, aí terminava lá para 1h30 da madrugada, 2 horas, porque era muita gente para ele atender. E eu comecei a participar lá, aí comecei a ajudar ele lavando a Jurema, ajeitando a Jurema, depois. Ele era de Libra, como eu sou também de Libra. Eu era muito jeitoso, aí comecei a mexer lá na Jurema dele. Ele não se importava porque ele via que eu tinha uma tendência muito grande assim, espiritual. Aí eu mudei muitas coisas lá. Eu decorei tudo aquilo, ajeitei tudo aquilo, local de jogo de búzio, porque ele recebia muita gente rica para fazer jogo. Inclusive, alguns prefeitos de Jabotão fez muito jogo com ele, inclusive até quando ganhava, que matava um boi lá com ele para ele ganhar na política. Esses prefeitos davam emprego para ele, sem ele nem pisar no emprego, ele só ia receber o salário. Não era um saláriozinho, era uma grana boa que ele recebia. Só porque ele fazia aqueles trabalhos, para ele ganhar na eleição, etc. O prefeito paulista, ele já fez várias coisas assim, porque ele trabalhava, ajudava as pessoas pobres, de graça, mas ele trabalhava para pessoas ricas, porque eu saí com ele para fazer muito trabalho assim, em Boa Viagem, em clínica de estética, em clínica de cirurgias. Eu saí muito com ele. Eu vi muita coisa quando eu saía com ele para ajudar ele. Quem saía mais com ele para ajudar ele era eu e o Dé. O Dé era de Xangô, um filho de santo dele que também morreu, já morreu, e eu saí muito com ele. Às vezes eram nós dois, às vezes era um só. E eu saía muito com ele para ajudar, auxiliar ele quando ele ia fazer esses trabalhos. Às vezes até dormia fora, meus pais não se importavam porque conhecia ele, conhecia a mãe dele, o pai dele já era falecido e para eles não tinha muito problema, até porque também ele começou a me ajudar assim, nas coisas. Eu fui estudar no Recife, quando eu estudei em Santa Amaro, estudei 2 anos no Aníbal Fernandes, perto do cemitério de Santa Amaro, que é o maior cemitério de Pernambuco, o maior cemitério de Recife. Eu estudei ali 2 anos, depois eu passei para o primeiro ano. Não, foi. Eu passei para o primeiro ano, aí dali eu fui estudar no colégio junto, que era de primeiro ano para cima. Aí estudei no Aníbal Fernandes. Aí de lá eu terminei não terminando, encerrei. Aí passou um tempo, depois eu voltei a estudar no IEP, no Recife, perto de 13 de maio. Aí de lá passou um tempo, eu não gostei de fazer o curso que eu estava fazendo lá, que era para terminar o terceiro ano, aí eu também desisti pela metade do ano. Eu vim terminar aqui na ilha de Itamaracá, o terceiro ano. Aí foi passando. Eu estava envolvido, né? Ele me dava roupa, me dava presente, porque eu ajudava muito ele ganhava muito dinheiro. Às vezes eu ia para boate, ele me dava dinheiro para ir para boate nos finais de semana, né? Que o papai não podia me dar dinheiro assim para estar saindo, que ali eu já estava adolescente, 17 para 18 anos, já estava indo para boate, dançar, né? Sair com as amizades. Ele me dava dinheiro no final de semana para eu ir, me dava roupa, me dava várias coisas, porque eu ajudava lá, né? Ajudava muito, ele me dava muitas coisas. Quando eu fui ser cabeleireiro, ele me deu secador profissional, me deu tesoura, me deu várias coisas. Ele incentivou muito, pagou curso para mim de cabeleireiro, ele pagava minhas passagens, todo mês ele comprava os passes, que eram os tickets, as passagens já eram de ticket na época. Ele comprava, era 70 ticketzinhos para eu usar o mês todinho. Aí ele todo mês me dava o dinheiro para comprar, eu comprava aquela tabela inteirinha, porque tinha carteira de estudante, né? Porque toda essa parte não foi meus pais que pagou, era ele que pagava. Por quê? Porque eu praticamente, indiretamente, eu trabalhava no terreiro, porque eu só vivia lá, nos momentos vagos, eu estava lá de manhã, de tarde, de noite, conversava até altas horas da noite, a mãe dele gostava só de mim, eu tinha acesso a tudo lá tranquilo, porque ela gostava muito de mim, todo mundo lá gostava de mim.
E eu estava sempre por lá, porque eu estava aprendendo, estava ajudando ele e ainda ganhava alguma coisinha. Como meus pais já tinham bastante filhos, que são 6 filhos, né? Até que mamãe adotou uma outra, e fica um pouco difícil para a pessoa dar tanta coisa para tanto filho, né? Aí lá eu ganhava várias coisas, as roupas, por ir para boate, né? Ele me dava um presente, o presente que eu mais amava que ele me dava, que quando ele me dava esse presente eu chorava. Eu era fã de Madonna nessa época. Foi quando Madonna começou, lá para 80, 81. Aí todo ano, meu presente de aniversário era o lançamento de Madonna, era o LP de Madonna. Aí ele escrevia no LP, quando eu recebi os LP de Madonna, eu tinha uma coleção todinha. Quando eu recebi aquele LP de Madonna, mas eu chorava muito, porque eu era muito fã de Madonna. Pense, eu gosto dela até hoje, mas eu era muito, mas muito fã dela, muito fã. Eu me espaldava nas boates quando eu ia aqui, tocava as músicas dela, eu amava demais Madonna. Não que eu não goste, continuo gostando, escuto música dela até hoje. Adoro Madonna, ela é sensacional, muito inteligente, até hoje faz sucesso. Ela era muito bonita, você vê ela hoje, que ela já está com mais de, acho que uns 70 anos, envelhecida, mas ela era muito bonita. A história dela foi muito sofrida, até ela chegar no auge, e eu gostava muito dela. Então esse era o presente de aniversário que eu mais gostava. Ele me dá um disco de Madonna, ele me arrebentava todinho. E eu sempre estudava escutando música na radiola lá de casa que toca disco vinil. Eu estudava escutando as músicas. Era uma loucura. Isso eu nunca vou me esquecer. Aí depois lançou o CD. Quando lançou o CD, eu já estava morando em Itamaracá. Todos os meus discos vinil eu toquei por CD. Eu comprei toda a coleção de volta que eu já tinha, e os novos em CD, porque Madonna todo ano lançava CD. Ela nunca deixou de lançar. Eu acho que é a cantora pop mais bem sucedida da história, que ela passou todas as temporadas, né, até chegar esse século, né, eu acho que é o 20 que ela chegou, e todo esse período sempre fazendo sucesso, sempre lançando um disco de sucesso, uma polêmica, e arrasou. Teve momentos espirituais da vida dela, de certos discos dela, que ela foi em busca da espiritualidade. Eu não sei se ela já se achou, que eu fiquei um pouquinho mais afastado, escuto as músicas dela, gosto muito, porque me lembra muito do passado, e eu gosto muito. E eu era super fã. Eu gosto muito ainda, não sou super fã como era, mas eu escuto muito ainda. Aí pronto. Aí minha amizade com o Bida era muito bacana. Com o Bida e com os irmãos de santo do terreiro, né? Que a gente era tipo uma família. A gente saía muito junto, a gente ia para passeios, tipo assim, ele comprava passagem para todo mundo, ele que gastava o dinheiro com as comidas para todo mundo. Aí a gente foi para Genipabu, que foi uma praia que tem as dunas. A gente foi para vários lugares, muitos lugares. Tudo, ele comprava tudo para todo mundo, pagava as comidas para tudo, ele era que pagava. Todas as coisas, ele pagava para todos os filhos de santo. Nunca nenhum filho de santo saía com ele para pagar nada, porque tudo era ele que pagava. Todas as comidas, todas as passagens, qualquer coisa era ele que pagava. Sempre foi assim. E isso ali, ó, era 10 filhos de santo, 12 filhos de santo, todo mundo saía junto, pagava para todo mundo. E essas são as lembranças que eu tenho dele. Deixa eu ver se eu acho que eu tenho uma foto dele aqui com meu amigo que está na Itália. Depois eu vou procurar aqui no final e eu mostro a foto dele para vocês verem. Ele era bem alto, moreno, tinha assim em torno de quase 2 metros. E a espiritualidade dele era muito fluida. Ele incorporava assim muito fácil, era muito tranquilo assim para ele incorporar, porque ele tinha uma espiritualidade muito fluida e espíritos muito bom. Eu era muito assim, eu conversava muito com o seu Giramundo, que era o mestre da Jurema, que me juremou, e o Exu. Como é Juremar? Juremar é uma semente da Jurema que é colocada e é queimada com charuto. Eu já tinha minha cabeça lavada, eu já tinha lavado minha cabeça na Jurema, que foi quando assentou meu caboclo Pena Branca com as 7 cidades da Jurema. Aí depois eu fui juremado, eu mais 5 pessoas fomos juremados, que é quando bota a semente e queima ali com o charuto e aquela semente entra na sua pele e não sai mais. Aí chama-se juremado. Eu só não fui tombado e nem fiz a jurema total, né? Eu fiz até onde aconteceu lá. Aí pronto. Deixa eu ver mais o que é que falta. Aí a gente era tipo uma família, a gente saía muito junto, todo mundo lá era muito amigo. Lá era realmente,
Eu adorava estar lá, porque a gente era muito amigo, muito, todo mundo lá era muito amigo. E às vezes ele ia para boate com a gente, se juntava a gente, aqueles filhos de santo, tudinho, a gente ia tudo para boate. E ele pagava tudo, pagava os táxis, pagava as comidas. Às vezes a gente ia para uma festa, um toque, uma panela de manjar, uma coisa, ele pagava tudo, pagava os táxis, pagava tudo, porque ele ganhava muito dinheiro lá no Espiritismo, muito dinheiro mesmo, que ele tinha clientes ricos, ele atendia de graça, mas tinha clientes de grana, e ele ganhava muita grana, e nessa época eu não trabalhava, não tinha condição de nada, tudo que eu tinha assim, era que eu ganhava, ele me dava para Dé, dava para João Batista, a gente ganhava as coisas, os filhos mais próximos ganhavam as coisas que ajudava, e é isso, e participei de muitos trabalhos lá. Aí Adelso veio de São Paulo, que é um babalorixá, filho de Oxum Opará, veio da obrigação dele, de 13 anos, de olhar balé. Aí nesse período, ele jogou para mim, Adelso jogou para mim, porque eu ia ser o primeiro filho de santo raspado por Adelso para Ubiraci. Eu ia ser o primeiro filho de santo raspado dele. Eu não tinha dinheiro nenhum, eu não trabalhava, só estudava. E já estava comprando as coisas. Aí eu ia para a cidade com o Adelson, meu avô de santo que também faleceu antes dele. Aí eu ia para a cidade com ele comprar as coisas, compramos um bracelete com as cobras, né? Braceletes de bronze. A minha cobra de bronze tinha uns 40 centímetros, era linda. Me arrependo tanto de ter jogado no mar, me arrependo demais. Joguei várias coisas minhas no mar, enterrei meus jebes de Brajá, que veio de São Paulo, tanta coisa minha. Aí eu fui uma vez para casa da mãe de Adelso, né, em Ouro Preto. Aí lá ele preparou as ervas, fez buri em mim, cantou na minha, me deu banho de ervas, cantou no meu ori, puxando o meu orixá, porque eu já sentia meu orixá. No jogo de búzios ele confirmou todo o meu orixá, que eu era filho de Oxumaré, Cunhaçã e Ogum. Ele no jogo de búzios me falou coisas que eu não posso contar aqui, que eu não quero contar e não posso contar, são segredos meus com ele. Eu lembro tudo que ele me falou como se fosse hoje, quando ele jogou para mim, que aquele jogo foi um jogo para confirmar minhas coisas, para eu ser feito, para mim ser raspado de Oxumaré. Eu ia ser raspado na casa de um filho dele, de Oxalaguian, que era irmão de santo do meu babalorixá, e era em Caetés. Eu ia ser raspado lá, mas estava tudo certo. Por isso que estava comprando as coisas. A própria mãe de Ubiraci, ela me deu a última saída do meu orixá, porque no Queto são 5 saídas, que são 5 roupas, que depois que você passou ali 26 dias de quarto, aí tem uma grande festa. Aí você sai a primeira vez, sai a segunda vez, sai a terceira vez, sai a quarta, e depois sai com a roupa total, que era a roupa que eu sairia com a cobra de bronze, o peitoral, os braceletes, a cabeça, tudo de Oxumaré, né? Aí seria a última saída que saia com a roupa, inclusive o tecido que a mãe de Uberaci, Dona Loura, me deu. Obrigado, Dona Loura. Eu soube que ela faleceu, que ela esteja num bom lugar, né? Que o Urumilá dê muita paz espiritual a ela. E ela me deu um tecido lindo, mas lindo, caro, que ela me deu para ser minha roupa de saída. Ela me deu toda a minha roupa de saída. Ela mesma que me deu, eu não pedi nada, ela me deu. Ela sabia que eu não podia comprar, ela mandou eu escolher o que eu queria, eu escolhi, ela pagou, e foi assim mesmo. Aí pronto. Aí aconteceu muitas coisas, muitas cestas de Oxum lá, que lá tem muita filha de Oxum, a gente botava muita cesta de Oxum em julho, panela de manjar também botávamos, e era tudo normal, tudo aconteceu normal. Eu presenciei tudo que eu tinha de presenciar, vi muita coisa, aprendi um bocado de coisa. E quanto a minha pombagira lá, logo no comecinho, quando foi assentar, aí ela tinha a pedra dela, né, que é o altar. No começo, não assentou ela com tudo não, era o Aguedal grandão, a pedra altar dela, alguns fundamentos dentro e os chifres de búfalo. Só que naquele período esse chifre não tinha tirado o nervo de dentro, aí deu tapuru nesses chifres, aí trocou esse chifre por 2 chifres muito grandes de boi. Aí você me pergunta, para que ter o chifre de boi? Eu não sei dizer a vocês porque ele quis botar isso, mas lá na vertente dele tinha isso. Aí daí eu fui pegando os fundamentos. Como era isso? Garrafa quebrada de boate, garrafa quebrada de cabaré, areia de feira,
areia de cemitério. Areia de cemitério não só foi areia, não. Foi areia, foi prego, alça de caixão, outras coisas que eu não quero falar, que foi pego para botar dentro do assentamento. Foi pego muita coisa assim de fora, que para pegar todas essas coisas fora os fundamentos normal, isso dava muito trabalho e levava muito tempo para conseguir essas coisas. Aí depois que pegou todo, chegou o dia de botar tudo isso, já o assentamento já existia, ela já estava lá, já trabalhava, já recebia as obrigações há muito tempo. Estava lá com os Exu dele, o Exu dele, Seus da Mundo, o principal, que era o Exu da casa e mestre, Pombagira, Sete Cruzilhada e Exu Caveira, eram os Exu dele. O resto lá era tudo Exu dos filhos. Os principais filhos tinham Exu ou Pombagira lá sentado, como eu também tinha. E eu também ajudava muito assim na limpeza dos Exu, aprendi muita coisa ali porque eu limpava tudo quando tinha as oferendas, blá, blá. Até porque também, né, ele já estava até me dando dinheiro, me dando roupa, me dando tantas coisas. E eu ajudava mesmo, né, porque eu ajudava, eu era muito jovem, não tinha o que fazer. Nos momentos quando eu estava na escola, e pá, ajudava. E eu também estava ganhando alguma coisa, mas estava participando e aprendendo, né. Eu era filho de santo, né, claro. Aí foi isso, foi seguindo normal. Aí nesse dia foi colocar ela na argila. Aí ele me disse, olha, quem vai botar todas as coisas dela é você mesmo. Aí a gente começou a preparação, né? Para colocar, fui colocando as coisas, blá, blá, cantando, etc, etc. Eu mesmo fui colocando, porque ele quis que eu colocasse. Aí depois que colocou tudo, aí fez o ritualzinho, mas ela já estava, o assentamento dela já existia, isso foi só detalhes. Aí fez o ritualzinho, blá, blá, pronto. Concluída, ela continuou comendo e continuou com aqueles dois chifres enormes de boi. Aquilo não era uma coisa que hoje seria necessário, mas na época era assim a visão que tinha dessas coisas, né? Deixa até um negócio meio assim como se fosse uma coisa maligna. Quando eu estava com os chifres de búfalo era bem bonito, que eram dois chifres grandes, mas não tirou os nervos de dentro e deu tapudo no chifre. Mas foi interessante. Necessariamente não precisa ter isso num assentamento desse. Eu não sei explicar o motivo de ter quando eu estava lá, porque ele nunca me disse esse motivo. Eu sei que hoje em dia eu sei que isso não precisa. Inclusive o rapaz que eu conheci de Pará, que é do interior, Moacir, ele tem Maria Padilha. A Maria Padilha dele era só sentada numa grande pedra de rio, né, de um grande pedra mesmo, e não tinha ferragem, não tinha nada, porque ele disse que para sentar Exu, ele me dizia que ele é de um espiritismo tradicional de Nagô e muito antigo, e ele me disse que não precisa de ferragem, não precisa de nada para sentar Exu, só com a pedra e o aguidal assenta Exu. E os Exu dele lá era tudo sentado assim, não tinha nada disso de botar essas coisas. Eu entendia ele muito bem, porque eu já pesquisei muito e entendia isso dele. É a mesma coisa quando você vai assentar um Exu de Orixá ou um Exu africano, porque é só usado uma pedra enguia, só usar aquela pedra, 7 moedas, 7 búzios, ou dependendo do Itã desse Exu, alguns búzios a mais, mas só usado isso, não tem ferragem, não tem nada. O fundamento disso tudo está ali naquela pedra, que é a pedra da África, que essa pedra é a pedra de Exu Orixá. Aquela pedra em si já é Exu, já é a pedra de Exu. Aí ali você assenta um bará. Bom, se eu quisesse sentar um bará, eu sentava brincando, porque eu já vi como, eu já aprendi como fazer. Eu sentava um bará aqui brincando, né? Porque todo mundo tem um bará, que é o Exu da porta. Ou o Exu do Orixá. Eu sei qual é o Exu do meu Orixá. Exu Akazan, Exu Ajanã. Mas pode ter Exu Cobra Coral, Oxumaré. São 5 Exu que o Oxumaré pode ter. Os meus sei que é Exu Akazan, Exu Ajanã, que são os Exus que levam a comida para o Orixá. Esses Exu não incorpora. Aí vamos lá mais à frente. Aí pronto, aí foi passando, depois tudo aquilo assim, tudo continuou. Aí pintou, a gente veio morar aqui em Itamaracá. Aí saí, me afastou do terreiro, né? E quando a gente veio morar em Itamaracá, eu trouxe minha Jurema. E isso foi muito problemático, porque eu morava com meus pais e minha Jurema dentro de casa, meus pais não diziam nada, papai e mamãe, para eles, normal. Eles não ligavam para isso. Mas meu irmão mais velho era um inferno. Eu queria quebrar minha Jurema e não sei o que lá. E era um inferno. E eu confrontava com ele. Eu era menor do que ele, mas eu inchava o peito para brigar com ele.
que a gente entrava no cacete e tudo mais se ele quebrasse uma taça minha. E ele era um inferno, um inferno, um inferno, um inferno, me infernizou a vida toda. Mas é isso, esse período foi assim, quando eu trouxe minha Jurema para dentro de casa. E olha que não era um negócio feio, tinha umas partes de barros, né? A Jurema com o meu caboclo, com 7 taças, não era nada assim que era feio, nada assim estranho. Era uma coisa tão bonitinha, que era o caboclo plena branca com as minhas taças de Jurema, preto velho, preta velha, mestra, mestre, essas coisas, não era nada demais, não tinha, só tinha uma estalta que era um índio de joelho, pena branca, um índio tão meigo, com aquele olharzinho meigo, mas ele infernizava, aí aconteceu de eu morar só. Aí daí, quando eu fui morar só, aí eu fui levando minha Jurema, toda casa que eu ia morar só, que eu morei em várias casas alugadas, que eu botava o salão e fui levando, e minha pomba-gira eu nunca pude trazer. Eu sempre ia lá, falava com ela, limpava ela, alguma coisa, mas nunca pude trazer porque era algo muito grande, e não tinha como eu estar me mudando com aquilo, que eu morava em casa alugada, e lá tá eu, se eu fosse me mudar com um assentamento daquele, um aguinaldo tão grande, um ferro enorme, e ainda tem uns chifres no barro, aí se eu fosse me mudar daquilo, o povo ia dizer que eu estava me mudando com o diabo, que eu estava levando Satanás para dentro das casas, né? Porque aquele fato de ter botado aquele chifre de boi, que era aquele chifre de boi enorme, grandão assim, que faz a curva, porque na verdade antes era chifre de búfalo, e aquilo era muito grande, aquilo ali dava um aspecto de uma coisa que parecia uma coisa ruim. Para mim não era não, porque eu entendia que não era. Como também lá as pessoas que frequentavam o terreiro sabiam que não era. Mas as pessoas antigas tinham uma visão meio estranha das coisas, né? Inclusive, quando aconteceu aqui, depois que eu tive os contatos, eu preciso te contar mais uma coisinha. Eu nunca vi Maria Padilha assim. Eu vi ela incorporada, falei com ela me puxava ela em mim. Era bem interessante. Muitas coisas eu tive contato com ela, conversei com ela. Minha pomba-gira eu já conversei com ela. Que teve vezes que ela quis falar comigo e ela entrou nele para falar comigo. Várias vezes, para me abraçar, para conversar comigo, para puxar ela em mim, que era chamado a puxada espiritual. Quando a entidade pega suas mãos e fica tentando passar para você, que é o desenvolvimento. Ela tentou isso muitas vezes. Então, com a minha pomba-gira Maria Padilha, eu tive muito mais assim, contatos encerrados, assim, coisas absurdas. Eu só não sabia dos Exu, né? Porque lá ele dizia que eu tinha um Exu chamado Exu Anã, e já tem uma pedra muito grande, que era o optar para ser ele, o Agdaturinho, mas nunca sentou ele. E eu achava, assim, nunca sentou e nunca aconteceu, ficou só em Maria Padilha, até que eu vim morar em Itamaracá. Aí de um tempo eu pesquisei muito que Exu era esse, eu nunca achava esse Exu. Todas as minhas pesquisas eu nunca achei Exu Anã, eu sei que tem um Exu chamado Exu Lonã, mas Exu Lonã não é cartiço, Exu Lonã é Exu Orixá. Exu é um Exu africano, que não arreia, é uma outra coisa. Aí eu nunca achei. E eu sempre dizia que um dia eu queria conhecer meus Exu, que se meus Exu existisse, que eles tivessem um contato comigo para eu conhecer. Aí daí fui passando, nunca sentou esse Exu e eu vi que não existia, eu nunca achei guia deles, que se você pesquisar no YouTube você vê guia, vê cântico, vê como foi a vida dele, vê tudo sobre ele, como é os filhos dele, tudo. E esse Exu Exuanã, nunca ouvi falar, nunca, de jeito nenhum. Eu sei que tem um Exu chamado Exu Corcunda, isso aí eu sei que tem, que é um Exu muito antigo e é verdade, esse Exu existe, Exu Corcunda, mas Exu Anã, não. Aí eu sabia que tinha um Exu chamado Exu Lonã, aí isso aí eu pesquisava, quando eu pesquisava dava Exu Lonã, Exu africano, aí isso aí eu sabia, mas já não era isso. Então ali já não era meu, que eu entendia que não era meu. Aí eu perguntava que um dia eles me dissessem quem era, né? Os meus Exu, porque aí o povo que eu conhecia do Santos já tinha falecido, eu estava afastado disso. E aqui em Itamaracá teve um período aqui que tentaram assaltar a minha casa de madrugada e eu tive um livramento assim e eu fiquei com muito medo naquele período quando tentaram arrombar a minha casa, eu já morava só e eu fiquei com muito medo. E dali mamãe ficava assistindo, eu fui, aceitei Jesus, passei um tempo na igreja, blá, blá, blá. Aí eu já estava um pouquinho afastado, que era muito longe para mim ir para o terreiro, mas eu não saí do terreiro por nada, não, ninguém fez nada comigo, o espírito fez nada comigo, nada aconteceu. Eu saí. Aí desse período comecei a frequentar a igreja com a mamãe, quando eu ia passar final de semana lá, e nesse período também
Coisas foram acontecendo, aqui eu conheci umas pessoas da Batista, era muito legal, muito educado, ficava me chamando para umas coisas, aí daí começaram a me convencer a jogar as coisas fora, foi aí que eu despachei minhas coisas, que eu despachei meu caboclo, etc. Tudo isso aconteceu por causa disso, mas essa parte dessa religião eu quero pular disso aqui, não quero mais falar disso não. Aí pronto, tudo isso passou, aí com Maria Padilha, eu nunca vi Maria Padilha ver o espírito dela, eu nunca vi como eu vi os meus Exu, mas eu sentia ela. Então, teve uma vez aqui que eu estava conversando com um amigo meu, que eu conheci ele desde os 16 anos, ele virou babalorixá de Jeje Marim. Aí ele tem Maria Padilha e ele tem Exu Tranca-Rua. Aí, conversando com ele, eu estava dando uns conselhos de umas coisas que estavam acontecendo com ele, porque Maria Padilha estava me induzindo a dar aqueles conselhos. Ele agradeceu muito, ele até chorou naquele dia. Aí depois que terminou toda aquela conversa, que foi mais de meia hora, aí uma intuição mandou tomar um banho de ervas. Eu peguei e tomei um banho de ervas. Aí eu subi, já estava deitado. Quando eu estava deitado, porque tem um beliche, eu já ia dormir. Aí a voz disse, vai meditar. E eu, tô cansado. Aí disse de novo, prontamente me levantei, me sentei lá, botei as coisas, botei um incenso de cravo e canela, acendi, peguei minha japa-mala, comecei o processo de respiração, fui meditar. Com 15 a 20 minutinhos que eu estava meditando, aí passou assim no meu nariz, eu senti uma vibração e passou no meu nariz um cheiro de rosa vermelha muito forte, aquele cheiro de rosa. Aí eu me arrepiei tudo, eu disse, eita, Maria Padilha está aqui. Aí eu continuei meditando, né? Continuei de olho fechado, fazendo o que eu estava fazendo. Com um pouquinho tempo, aquele cheiro voltou de novo no meu nariz, aquele cheiro de rosas vermelhas bem forte. Eu disse, eita, ela está aqui. Eu senti a presença dela, porque aquilo ali que mandou eu meditar, na hora que mandou tomar o banho, mandou meditar, foi ela mesma que fez isso. Porque talvez quando eu estava naquela conversa dele, que era uma coisa séria que estava acontecendo com ele, eu peguei alguma carga e ela mandou fazer para diluir essa carga, porque eu não faço limpeza na minha áurea, eu faço limpeza no meu chakra, alinhamento do meu chakra, eu faço quebra eu faço remoção de implante, de chip, quebra de contato, eu faço muita coisa, porque quando eu estou meditando, limpo ovoides, lavas astrais, vídeos astrais da minha aura, limpo manchas escuras da minha aura, tanta coisa que eu faço na minha meditação e minhas entidades sabem que eu faço isso, que eu pratico isso há mais de 7 anos. Isso faz prática da minha meditação indiana que eu faço há tempos. Isso é uma coisa que eu sempre faço. Aí pronto. Aí dali aconteceu isso e eu tive já outras experiências assim com ela, mas eu nunca a vi como eu vi os Exu, né? Os Exu foi tudo muito assim surpreendente. Aí chegou o momento que eu disse, eu já tinha acontecido aquele fenômeno com o Exu do Lodo. Aí eu disse, eu vou assentar Maria Padilha, porque meu amigo Moacir, eu já estava amigo dele, e ele estava fazendo a festa da Maria Padilha dele. Ele sempre me chamava lá, chamou para a Panela de Iemanjá, chamou para várias pessoas, eu não ia porque era muito longe. Aí quando ele me chamou para a festa de Padilha, eu disse, agora eu vou, porque ele me chamou para a festa de Padilha, como eu tinha Padilha, eu vou para a festa da Padilha dele, eu vou fazer essa presença, porque eu também tenho essa pombagira, que não quer dizer que as nossas pombagira é igual, tá? Que não só existe uma Maria Padilha, existe várias, mas todas vêm de uma que eu vou contar de onde é que vem essa pombagira. Aí eu ia me encontrar com ele numa segunda na cidade. Eu tinha vendido 2 perfumes essenciais, essencial vanilla feminino que eu vendi, deu ali 400 e pouco, eu tinha um dinheirinho do cabelo que eu fiz, de uma progressiva. Eu disse, sabe, eu vou comprar as coisas para sentar minha pombagira, porque eu só tinha aqui na minha casa dela uma quartinha, eu firmei a quartinha, que você firmar uma quartinha já é um contato com o seu Exu. Eu firmei a quartinha, tinha a guia, eu acendia a vela, fazia pedidos na quartinha, fazia coisas na quartinha, porque valia um contato que você tem com uma entidade também. Mesmo que ela esteja no seu caminho, que ela lhe acompanhe, mas você tem um contato maior. E eu despachava, toda segunda-feira eu despacho as quartinhas dos meus Exu, né? Peço para que Exu abra meus caminhos, etc, né? Quer fazer Exu correr campo, né? Então, vamos lá para frente. Aí, eu disse, eu vou fazer, que eu já tinha feito o assentamento do Exu do Lodo, vamos fazer para equilibrar os 2 polos, masculino e feminino. Eu não disse nada a ele que eu ia fazer, que foi uma surpresa. Aí a gente ia se encontrar em Recife, lá no Mercado São José. Eu fui antes, mais cedo,
Aí tome comprando as coisas, comprei várias coisas, várias coisas. Quando eu fui na loja da nossa amiga encontrar ele, aí eu já cheguei lá com algumas bolsas, já tinha comprado ferramenta, tudo. Aí ele perguntou, Xande, o que é isso? Esse ferro, o que é isso? Por que tu comprou essas coisas? Eu disse, eu vou trazer minha pombagira de volta lá para casa. Assim, fazer o assentamento dela de volta lá para casa, porque eu já assentei eixo do lodo, né? E é bom eu ter as duas forças, né? O masculino e o feminino da minha esquerda, né? E eu já tinha ela assentada há muitos anos, né? Passou muitos anos tendo esse assentamento. Apesar que ela trabalhava mais para ele, né? Que a intenção dele de assentar ela era para ela trabalhar para ele, né? Praticamente assim, acho que para mim ela deve ter trabalhado pouquíssimo e para ele muito, porque era lá que ele fazia as coisas para ela. Aí, de fato, ali conversando, ela disse, de manhã não precisa de ferro não para fazer o assentamento dela não. Eu disse, mas porque lá na minha tradição, de onde eu fazia, tinha ferro. E eu gosto assim com ferro, porque fica mais bonito ferrar a ferragem, né? Aqui é chamado de ferramenta, a ferragem do Exu, ferramenta do orixá. Aí eu já tinha comprado o ferro, tudinho, tinha comprado o octá, tinha comprado todas as coisas, faltavam as rosas e faltava a oferenda. Aí eu disse, eu deixei por último para comprar as ervas, que é para lavar tudo, e as rosas. Como você tem Maria Padilha, e sexta-feira eu vou para sua casa, que no sábado é a festa da sua Maria Padilha, eu queria que você tivesse a honra de escolher os botões de rosa da minha Maria Padilha. Aí a gente foi para um lugar onde tinha a rosa, ele escolheu as rosas da minha pombagira, né? Escolheu botões bem, bem bonitos, fechadinho. Aí pronto, dali eu comprei as ervas, comprei toda a oferenda, vim subindo. Aquele ferro, que era um ferro com muitos tridentes femininos, arranhava meu joelho, que eu estava com muito peso, e a bolsa desequilibrava assim, que o ferro dela era grande, maior do que o dos Exu, aí machucava. E eu andei muito com ele, que ele também estava comprando as coisas, eu me despedi dele, vim embora, aí fui comprar a argila no Atacadão dos Presentes da Boa Vista. Aí tudo isso eu fiquei muito cansado, né? Aí vim embora, vim para casa, lá. Quando eu cheguei, tomei café e fui dormir. De madrugada, uma voz me disse assim, disse que era teu carro. Eu disse, vai para a sala que eu quero falar com você. Uma voz disse assim, me acordou, eu estava dormindo profundamente, cansado, meus pés doendo, meus punhos doendo, minha mão doendo com o peso que eu peguei, que eram as coisas que eu comprei dela. Aí eu me acordei com aquela voz e disse que era teu carro. Aí eu estava deitado de lado, você disse, não, ó, esse Tancarrão, me perdoe. Se for o seu mesmo, me perdoe, mas eu não vou não. Eu não consigo sair da minha cama, que eu estou muito cansado. E essa voz disse, outro dia eu vou. Eu ainda disse assim, outro dia eu vou. E eu perdi de saber o que é que ele queria comigo. Eu não tenho esse Exu, não sei por que ele disse isso, não sei por que ele fez isso, porque eu estava prestes a fazer o assentamento de Maria Padilha, né? E aconteceu isso, dessa voz falar, eu estava dormindo, eu me acordei com a voz falando dentro do meu cérebro. Vai para a sala, que é onde eu tinha o Exu do Loura sentado, e a estalta de Padilha, que é essa estalta aqui, com a quartinha dela, as coisas dela. Vai para a sala que eu quero falar com você, que era seu tocar. Foi isso mesmo, para minha sala. Parece loucura, né? Uma coisa meio louca, né? Quando eu me acordei com aquela voz. Tipo, eu despertei. Aí eu disse, bem baixinho, disse, olha, seu Tancarrua, me perdoe, mas eu estou muito cansado, não vou sair daqui não. Só sair daqui da minha cama amanhã, porque eu estava descansando, né? Foi a única vez que eu escutei alguma coisa assim de Tancarrua e eu não tenho Tancarrua não, sabe? Que eu saiba não tenho esse Exu não. Mas eu não sei porque eu escutei essa voz e essa voz dizia que era ele, eu não sei. Aí pronto, eu continuei dormindo, passou no outro dia eu fui fazer o assentamento dela, que eu vou mostrar agora a vocês. Um detalhe, aqui eu sempre fiz limpezas em mim, eu sempre fiz coisas, a caçar, banhos, eu sempre fiz limpezas em mim, isso era uma coisa normal de eu fazer. Antes de fazer o assentamento dela, eu já tinha estado, eu dava oferenda para ela, eu sempre fazia uma oferendazinha para ela, dava champanhe para ela, eu sempre dei as coisas para ela. Eu nunca deixei de agradar ela aqui na minha casa, mesmo não tendo um assentamento. Só tinha a quartinha firmada aqui com ela. Aí aqui tem um mingau de egum que eu fiz para ela, uma farofa e aqui tem umas coisas que eu fiz para ela que tem uns segredos aqui dentro. E a champanhe. Depois daqui, minha vizinha falou para mim, olha ali, Padilha falou comigo para eu te dar uma champanhe. Ela sempre tem essas coisas, ó, ela mandou te dar
velas. Aí ela mandou tirar tal bebida. E quando eu vejo, de repente ela chega com a bebida, com as velas, que ela disse que é Padilha, que diz a ela, para ela me dar, para eu botar para ela. Aí aqui, ó, tá vendo duas champanhes aqui, ó? Isso aqui foi a champanhe que ela me deu, que ela disse que Padilha mandou ela me dar. Eu já tinha botado a minha, essa prata, ó, na minha oferenda. Aí essa daqui, de repente, ela apareceu no portão de saúde. Padilha mandou dar uma champanhe a você. Eu disse, então faça o seguinte, anote o que você quer no papel e a pregue embaixo da champanhe. Aí, aqui tem pedidos aqui dentro também. Aí ali tem outra oferenda aqui, ó, lá embaixo também. Aqui foi quando eu comprei as firmas, tudinho para fazer a guia dela, ó. Aí eu fiz a guia dela, tudinho, hoje em dia eu mudei essa guia, né? Essa guia eu refiz continua as firmas, mas eu refiz essa guia com miçangra rajadinha, vermelha rajadinha de preto. Isso aqui é normal porque eu sempre fiz essas pulseirinhas. Eu nunca vendi essas pulseirinhas. Eu faço e dou, eu lavo ela nas ervas, tudinho, e dou. Eu sempre dei. Eu acho que eu já fiz mais de 200 pulseirinhas dessa. Eu dou para pessoas que as entidades me intuem de dar, que me mandam eu dar. Às vezes eu faço pulseirinhas do orixá da pessoa e às vezes do Exu. É isso, eu já fiz demais, milhares e milhares e milhares que eu já fiz. Aqui foi no dia que eu estava aqui na sala, era de manhã, acho que eram umas 10 horas da manhã, eu estava meditando, e eu estava com o meu rebuzo assim, porque eu tinha cantado uns pontos para Maria Padilha. Aí meu incenso aceso de lado, tinha uns 20 minutos que eu estava meditando, que a gente medita de olho fechado, né? Aí eu escutei um barulho, pluf, o negócio caiu na minha frente. Aí eu prontamente, eu sozinho dentro de casa, minha porta aberta, não é normal escutar um barulho junto de mim. Aí quando eu abri o olho, estava lá, o incenso tinha sido tirado da minha lateral e jogado na minha frente, e o incenso aceso dos dois lados, ó. Tava incenso aceso dos dois lados. Eu fiquei passado, porque eu fiz a foto, porque eu tenho um amigo, Amaury Pilorá, que é um grande amigo meu, que mora na Itália, e eu queria mandar para ele, porque todos os fenômenos eu mando foto para ele, e tudo que eu faço do espiritual, porque lá também, ele me mostra quando ele está no terreiro lá, que lá tem um terreiro enorme que ele frequenta, e quando ele faz as coisas dele lá, ele também manda foto para mim. E a gente fica trocando fotos. E eu sempre conto a ele tudo que está acontecendo comigo espiritual. Aí quando isso aqui aconteceu, eu fiz as fotos, expliquei a ele o que aconteceu, que isso foi um fenômeno, foi uma coisa estranha. Aí eu, curioso, eu peguei o rebuzo e joguei. Aí aqui, ó, eu perguntei, Maria Padilha, foi a senhora que quebrou esse incenso, assim, dos dois lados, jogou na minha frente, tá aqui, ó, a resposta dela, ó. Deu láfia no buzo. Ela disse na hora. Foi só uma vez que eu joguei. Joguei uma única vez e ela deu lá. Aí por que eu fiz a foto? Porque eu fiz a foto para mandar para ele, para mostrar a ele. Que eu sempre mostrei as coisas a ele. Que ele mora muito longe e eu sempre mostrei as coisas a ele. Aqui você vê ó, que eu sempre deixava no cantinho da porta na entrada da minha casa a quartinha de Maria Padilha e a quartinha de Exu Caveira, antes de eu fazer os assentamentos, né? Quando começou todo esse negócio de ver essas entidades, essas coisas ali acontecendo, eu não fiz logo assentamento, eu comecei devagarzinho, aí eu fui firmando as quartinhas. Não expliquei, mas essa aqui com o azinha é de Maria Padilha, essa aqui é de Exu Caveira. Aí aqui já estava chegando perto do período, começando a chegar perto desse período que iria, eu estava me decidindo se eu fazia o assentamento dela ou não, mas eu já estava cultuando ela bastante aqui em casa. Aí aqui, ó, foi uma das outra oferenda, eu fazendo oferenda para ela e cultuando, ó. Aqui eu indo para a cidade comprar. Aí aqui você vai ver que já estava as três quartinhas na minha porta, quartinha de Exu Caveira, de Exu Lula e de Maria Padilha. E aqui aconteceu um fenômeno, que eu fui pedir um negócio para o meu irmão, eu fiz o pedido, botei cachaça, etc. E acendi 2 charutos, fumei. E de manhã os charutos amanheceu aceso, os dois lados do charuto aqui. Foi logo quando eu fui, mas de manhã o charuto estava aceso, os dois lados. Eu disse, cara. Aqui foi uma das vezes que eu fiz um padê para ela com um bife acebolado de cebola roxa e azeite de dendê. Aí eu preparei essa oferenda para ela. Eu estava pedindo alguma coisa que eu não lembro o que foi que eu queria dela. Aí eu preparei e botei. Já havia o assentamento de Exu do Lodo e a gente estava seguindo para
Breve, eu vou fazer o assentamento dela aqui, ó. Eu joguei para saber se ela aceitou minha oferenda, ó, aqui, ó. Na primeira jogada, ela já me respondeu que aceitou. Aí, por que estava comendo perto do Exu do Lodo? Porque ele era o único Exu que estava sentado aqui, que foi o primeiro que eu assentei aqui na minha casa. É aqui, ó, você vê o jogo, ó. Ela respondeu dentro do jogo dele de Exu. Aqui foi uma coisa que eu pedi para o meu amigo, ele disse, eu estou precisando de um negócio assim. Pede aí para Maria Padilha para mim. Ele tem Maria Padilha também, para Padilha para Exu do Lodo. Eu fiz, preparei um negócio, né? Que é um feitiçozinho e pedi para ele. E aqui era quando eu ia para a cidade me encontrar com ele, com Moacir, de Oxum ao Pará, que tem Padilha também. E aí eu ia comprar as coisas. Quando ele chegou lá, ele teve a surpresa que eu estava com todas as coisas dela comprada. E na sexta-feira de uma outra semana, eu ia para casa dele, para a festa da Maria Padilha dele. Aí aqui as coisas, as rosas, as ervas, tá tudo lá dentro nas águas, as oferendas e o resto das coisas dela estava tudo lá dentro. Quando eu comprei as coisas tudo lá, a gente conversando, eu disse a ele que eu não queria mais nada daquelas coisas de cemitério dentro do assentamento, mais nada. E eu botei uns fundamentos que é segredo, coisas, e também botei coisas que faziam parte de mim, mas era um segredo, eu não posso contar. Aí aqui começou tudo, ó, o ferro era bem grande, tá vendo? Bem grande, bem interessante. Quando eu vi esse ferro, que eu bati o olho nesse ferro, eu disse, eu quero esse ferro. Aí comprei ele na hora. E aqui está a gila para fazer tudo e tudo foi feito. Aí fiz cantando, etc. Tudo direitinho, abri o portal, lá. Invoquei ela, que ela sempre está presente comigo, né? Invoquei ela, lá. Botei a bebida dela. Isso aqui é cachaça, tá? No começo, mas depois teve cervejinha. Aí preparei tudo, lá. Aí aqui esperei a gila secar um pouco para fazer a oferenda em cima dela. Aí ficou esse períodozinho aqui até secar um pouquinho para receber a oferenda em cima, tá certo? Aí aqui o jogo de búzios, eu joguei o búzio e perguntei, Maria Padilha, a senhora aceitou as coisas que eu fiz para ela, tá aqui. Uma primeira jogada, nem precisa repetir, porque ela já me falou que sim. E eu sabia que sim, né? Porque ela estava acompanhando tudo, o jogo aqui, ó. Só bastou jogar uma vez. Tá aqui ainda o jogo, ó. Que jogo de confirmação, né? Aí joguei aqui, ó, reconfirmando, ó. Quando eu fui jogar de novo para reconfirmar ela prontamente, não precisa nada, tá tudo certinho. As coisas estavam tudo do jeito que ela queria. Depois daqui eu vou fazer a oferenda, tá certo? Depois disso aqui. De vermelho e negro, vestida à noite, o mistério traz. De colar de cor, de brinco dourada, promessa faz. Se é preciso ir, você pode ir, peço o que quiser. Mas cuidado, amigo, ela é bonita, ela é mulher. Mas cuidado, amigo, ela é bonita, ela é mulher. E no canto da rua, zumbando está. Ela é moça bonita, girando lá. E no canto da rua,
zumbando, zumbando está. Ela é moça bonita, girando, girando, girando lá. Oi, girando lá, oiê. Oi, girando lá, oiê. Oi, girando lá, oiê. Oi, girando lá. De vermelho e negro, vestida à noite, o mistério traz. De colar de cor, de brinco dourada, a promessa faz. Se é preciso ir, você pode ir, peça o que quiser. Mas cuidado, amigo, ela é bonita, ela é mulher. Mas cuidado, amigo, ela é bonita, ela é mulher. E no canto da rua, zumbando, zumbando, zumbando está. Ela é moça bonita, girando, girando, girando lá. E no canto da rua, zumbando, zumbando, zumbando está. Ela é moça bonita, girando, girando, girando lá. Oi, girando lá, oiê. Oi, girando lá, oiê. Oi, girando lá, oiê. Oi, girando lá, Mujubá, Maria Padre. Eu não sei se eu mostrei, porque eu fiquei em dúvida se eu mostrei. Não, vamos lá, vou mostrar rapidinho sem falar, porque eu não tenho certeza se eu mostrei. Aqui está toda a oferenda. No momento já estava tudo pronto, já cantei, já entreguei tudo e pronto. Aí eu já mudei essa guia. Essa guia dela ganhou um novo visual, não é mais assim. Que eu tinha comprado miçanga rajadinha para fazer a guia do eixo Marabou, e eu fiz a dela também com miçanga rajadinha, que é vermelho rajadinho de preto. É linda, vou mostrar. Sim, isso aqui foi quando eu fui para a festa de Maria Padilha. Antes de ir para a festa, que eu fui na sexta-feira, na quinta, eu fiz essa oferenda com bifes para os Exu, né? Porque eu fui para uma festa de Exu. Eu disse, eu vou para essa festa, eu vou deixar meus Exu tudo comendo. Eu fiz para Exu Caveira, que não tinha assentamento. Fiz para Padilha para Exu do Lodo. Botei bebida para todo mundo e fui-me embora para a festa. Peguei as guias, né? Joguei, ó, tá aqui o jogo de búzios, ó, quando eu joguei, ó, deu LAF, ó, os 7 búzios abertos. Por que eu fiz oferenda? Eu fiz oferenda com os bifes e com o padre para eles me proteger, tanto na viagem, como me levar e me trazer com segurança. Por isso que eu fiz oferenda, eu só joguei os búzios uma vez. Aí eu joguei e deu a láfia na hora, foi instantâneo. E a oferenda tinha sido aceita, né? Que foi tudo feito com o bife. Foi láfia na hora. Quando eu voltei de lá, ali estava tudo mofado. Quando eu voltei, que eu voltei quase 3 dias, aquelas comidas estavam tudo mofadas. Aqui, ó, foi quando eu fui para lá. Ó. Eu estava com minha bolsa, tudinho, era uma sexta-feira de manhã que eu estava indo. Aqui eu já estava com a bolsa esperando, com minha roupa na bolsa, tudo. Aqui eu já lá, ó, no terreiro, quando eu estava tendo o toque de Maria Padilha. Inclusive eu botei a festa de Maria Padilha, botei tudo. A festa de Maria Padilha, os pretos, tudo que aconteceu lá na festa eu botei no canal, tá? Eu estava filmando, tem fotos, tem tudo, tá tudo no meu canal a festa. Aí aqui eu lá na festa, ó, na festa da casa de Moacir, isso aqui foi em Vitória. Isso aqui, ó, foi a cerveja que eu trouxe de lá, a cerveja e a rosa. Isso aqui foi bem interessante. Aqui eu estava mostrando porque eu ia fazer uma oferenda que a preta velha dele mandou fazer uma oferenda para o Xum para abrir as portas para mim. Aí a cerveja, teve um momento que Maria Padilha deu cerveja para os babalorixá que estavam lá. Logo, logo ela chegou em mim. Aí ela trouxe uma cerveja, me deu. Eu não bebo, né? Aí eu guardei a cerveja lá. Aí ela trouxe a cerveja, me deu e me deu um abraço muito demorado. Ela ficou bem abraçadinha comigo, demorado mesmo, porque ela sabia que eu tinha Padilha também. As filhas de santo dele no outro dia, as meninas lá, disse: eu pensei que tu ia incorporar a tua Padilha, porque Padilha demorou muito abraçada contigo. Eu fiz, pois é, eu achei também estranho, eu pensei também, mas não aconteceu. E essa rosa aqui, ó, foi a rosa que ela enfiou dentro da minha camisa. Tinham as 6 rosas lá, botão assim, que ela só deu por Babalorixá, que estava lá visitando a festa dela. Eu fui quase assim, eu acho que eu fui o segundo ou terceiro que ela chegou em mim. Eu estava sentadinho lá no cantinho, porque eu estava cansado, que já era tarde da noite. Ela chegou em mim,
Aí mandou me levantar, enfiou uma rosa na minha camisa. Aí me deu outro abraço muito demorado, que foi a Padilha dele. Aí essas coisas que eu comprei aqui, eu vou mostrar o que foi que eu fiz com isso aqui. Que isso aqui foi a preta velha na sexta-feira de noite me disse: olha, moço, faça assim, 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 para o chão ao parar. E eu fiz tudo que ela mandou. Quando eu voltei de Vitória, que eu passei na cidade, eu corri, comprei as coisas. Isso aqui, ó, é feijão flandinho sem casca para fazer acarajé. Eu fiz tudo que ela mandou fazer. Aí aqui o feijão de molho para fazer acarajé. Aqui eu preparando um acarajé, ó, já tinha passado tudo no liquidificador. Aqui eu fazendo os acarajé no azeite de dendê. Ficou uma delícia, inclusive eu tirei desse axé. Eu tirei 2 para mim, 2 para uma amiga, 2 para outra amiga minha e para minha vizinha. Dei 2 para cada um, porque eu fiz várias acarajé, que é um axé, né? E eu preparando aqui, assada no azeite de dendê e tudo. Quando eu voltei de Vitória, corri lá e comprei aqui ó, a farofa para Exu, o Exu de Oxum ao Pará, que eu estava fazendo uma oferenda para ela, as bananas, que eu ia fazer um doce para ela. Essa banana aqui é banana maçã, e esse doce tem que ser feito com mel e feito com as nossas mãos. Aí aqui, depois que eu preparei todo o doce feito com minha mão, né? E aqui está toda a oferenda, tudo. Ah, isso aqui tinha que ficar aqui em casa 3 dias e eu estar sempre acendendo a vela amarela, a vela rosa e a vela branca para Exu e cantando. No caso, ele é Nagolá, mas no caso, se fosse o de Queto, a vela para Oiá da minha nação não é rosa, é marrom. Que a cor de Ançã de Oiá na minha nação é marrom. Meu jebe de Oiá é marrom, como o de Ubiraci de Oiabalé era marrom. Aí depois isso aqui tudo eu retirei com 3 dias e despachei. E as velas eu tive que ficar acendendo até completar os 3 dias. Aqui tem uma cachaça, farofa para Exu, né? Com uma farofa de farinha de mandioca, com azeite de dendê, cachaça e sal. E era bem assim mesmo, seu simplesinho. Aqui está o doce de banana, maçã com mel. E aqui usa acarajé. Tudo isso feito para o chão ao Pará. Aqui foi quando eu fiz novas pulseiras para Padilha com a miçangra vermelha, rajadinha de preto, e aqui a guia, a pulseira que eu fiz dela, e a quartinha, também eu ajeitei a quartinha, desfiz daquele jeito e fiz também assim com miçangra rajadinha e coloquei as caveirinhas de volta. Aqui foi a taça que minha amiga deu de presente para ela, da Maria Padilha. Aqui já ela com as coisas novas dela, né? Eu ainda não tinha mudado aqui da quartinha dela os detalhes, e nem da pulseira, mas a guia já tinha feito. E a taça que ela ganhou. Aqui foi quando a gente firmou o Exu do meu amigo que está na Itália, que eu divido muitas coisas com ele, que eu ainda nem tinha Exu Caveiro, o assentamento dele, tá vendo que eu não tinha ainda. Aí foi firmado Exu Tiriri, que é o Exu dele, e a Preta Velha Cambinda, que é dele. Aí fez tapioca, café, etc. Foi tudo estalta pequena, porque ele ia levar essas estaltas para a Itália, e tinha que ser pequena. Aí ele levou as guias, o jebe dele, de Oxóssi, a pulseira dele, que fazia 2 anos que estava aqui em casa. Ele pegou quando voltou da Itália, e as guias da pombagira dele, do Exu e a pulseira. A gente passou o dia todinho aqui fazendo essas coisas, porque lavou nas ervas, tudinho. Ele foi fazer os pedidos dele, foi fumar lá, blá blá blá. Aqui é ele, é um grande amigo que eu tenho. Ele é filho de Oxóssi. Bom, e vamos agora para finalizar o vídeo. E eu tô com o dele até hoje, né? Essa pombagira, Maria Padilha, a história dela não é do Brasil. Maria Padilha foi mulher de Dom Pedro I. Maria Padilha é da Espanha. E Maria Padilha era a outra mulher de Dom Pedro, era a que ele amava, mas a mulher que ele era casado era da corte. Maria Padilha não seria aceita. Era um relacionamento escondido, um relacionamento secreto. E Dom Pedro amava ela, mas só ia para lá visitar a mulher, né? Ela tinha tudo. Era linda, rica,
porque ele deu muitas condições financeiras a ela, tudo mais, mas o grande amor dela não vivia com ela, vivia com a mulher dele. E ele também amava ela. Mas aqueles negócios de corte, de gente rica, sabe como é, né? E uma pessoa de importância como ele. Eu vi todo o documentário dela. O documentário dela é muito bonito. O túmulo dela, que ele que mandou fazer o túmulo dela, é num dos cemitérios da Espanha. Esse túmulo dela já foi visitado por pessoas filho dessa entidade, Maria Padilha. E fizeram todo o documentário lá, todo de mármore preto, tem a data que ela morreu, ela é muito antiga. E as pessoas iam muito lá pedir a ela bênçãos, né? Porque lá ela é tratada como uma santa, mas não de igreja católica, porque ela abençoa muito. E a fama dela é muito grande lá na Espanha. Diz que sempre acontecem milagres nesse túmulo dela. E é o túmulo de Maria Padilha. Uma mulher linda, morreu em torno de 34, parece 34 ou foi 35 anos. E esta que morreu, que foi enterrada lá na Espanha, é a que virou a Padilha rainha, a Padilha chefe de todas. Porque são várias Padilhas, entendeu? Mas é ela que comanda todas as Padilhas, todas as Marias Padilhas. E essa é a história dela. Uma das pombagiras mais antigas, poderosíssima, uma história muito bonita, e é muito assim especial ter ela na coroa, ter ela na cabeça como sua pombagira. É realmente uma entidade assim de muita força, de muita axé. É isso aí, espero ter trazido informações interessantes. Vou terminar com mais 2 cânticos. Padilha, Padilha na mesa de um bar pra beber e cantar e viver de alegria. Padilha, mulher encantada, rainha da encruzilhada, senhora da magia. Padilha na mesa de um bar pra beber e cantar e viver de alegria. Padilha, mulher encantada, rainha da encruzilhada, senhora da magia. Dona Padilha girou, girou e mandou avisar que hoje tem festa na rua, no clarão da lua, pra quem chega. Que hoje tem festa na rua, no clarão da lua, pra gente chegar. A minha casa não tem porta e nem janela, o vento bate, Padilha mora nela. Oh, a dona da casa chegou. Oh, a dona da casa chegou. A minha casa não tem porta e nem janela, o vento bate, Padilha mora nela. Oh, a dona da casa chegou. Oh, a dona da casa chegou. Quando passar na porta do cemitério, moço, não deixe de olhar para trás. Você vai ver uma moça vestida de preto, moço. Ela é Maria, Maria. Ela é Maria, Maria. Ela é Maria, Maria. Ela é Maria, Maria, oh moço, ela é Maria, Maria. Quando passar na porta do cemitério, moço, não deixe de olhar para trás. Você vai ver uma moça vestida de preto, moço. Ela é Maria, Maria. Ela é Maria, Maria. Ela é Maria, Maria. Ela é Maria, Maria.
almoço, ela é Maria, Maria. Um axé para todos, que esse final de ano Maria Padilha abra o caminho de todos que estejam vendo esse vídeo. Outro detalhe, que ela traga os amores perdidos, refrigere os novos corações para um novo amor de quem ficou magoado com algum amor, com alguma tristeza de uma amizade, que ela enche esses corações de amor. Com a pombagira trabalha nessa área do amor, da paixão, da família, né? Uma pombagira é uma coisa assim, ela equilibra os casamentos, é uma entidade muito interessante. Então, que Maria Padilha abra os caminhos de vocês, proteja vocês que estão vendo o vídeo, a mim também, e que ela quebre toda demanda, todo feitiço, todo mal feito contra as pessoas. E essas pessoas que vão fazer feitiços com obsessores para desmanchar casamentos, tomar marido dos outros, que ela quebre todos esses feitiços, que quebre tudo isso, afaste todo esse mal de todas as pessoas. E é isso que eu peço para todos vocês agora, que a gente está pertinho de Natal, de véspera de Natal e pertinho do final do ano, que fique essa mensagem para vocês. Quando quiser pedir alguma coisa para Maria Padilha, basta você pegar uma cerveja ou uma champanhe e você pegar, oferecer ela, bote numa taça ou num copo, ofereça para ela, acenda um cigarro, fume e tome um pouco da cerveja e um pouco da champanhe, se for um dos dois. Fume o cigarro, soprando a fumaça em direção à taça ou copo onde está, e fique pedindo a ela o que você quer. Acenda, de preferência, uma vela vermelha, ou vermelho e preto, de preferência uma vela vermelha. Se não tiver a vela vermelha, acenda a vela branca. Faça o pedido, confie nela, e qualquer coisa que você tiver relacionado a amor, faça isso, porque ela trabalha muito no amor. Porque a história dessa pombagira foi assim uma história que eu acho muito triste, né? Imagina você ter um amor, ser a outra mulher, né? Que ela era mulher de Dom Pedro I, e você ser a outra, né? A outra é sempre ruim ser a outra, né? Não é nada bom ser a outra. A outra sempre é aquela mulher que fica em segundo plano, né? Tudo é para atual. Então, ela morreu tudinho, ou nunca foi reconhecida, e por isso que é uma entidade que trabalha também muito nesse caminho do amor, da prosperidade, de abrandar esses corações sofridos, trabalha muito na vida das mulheres, tá? Ela também traz amor para os homens, tá? Não quer dizer que ela não traga. Ela gosta muito dos seus médiums, né? É uma entidade que trabalha muito com seus médios, então que ela faça tudo isso na vida de todos vocês que estão vendo esse vídeo, e faça o que eu lhe disse. Se você quiser oferecer alguma coisa para ela e pedir alguma coisa, você tanto pode fazer o pedido com uma champanhe ou uma cerveja na sua casa, bota, abre e bota, ou você vai numa encruzilhada, bota. Uma encruzilhada fêmea é uma encruzilhada de 3 vias, uma encruzilhada macho é uma encruzilhada de 4 vias, como uma cruz. A de pombagira é 3 vias. Você faça o pedido para ela, tenha fé e acredite, e espere o recado, que ela é muito forte, ela trabalha muito forte nessas áreas de amor, de libertação, de quebra de feitiço, de quebra de demanda, e é uma pombagira maravilhosa, muito antiga, muito querida. Quem tem Maria Padilha na corrente, como eu tenho, são pessoas muito privilegiadas de ter ela como sua pombagira. É isso aí. Eu espero ter contado como foi tudo dela, e foi muito especial. Eu sei que o vídeo é grande e demorou, mas que traga informações interessantes para vocês. Tchau, tchau, um axé para todo mundo. Boas entradas de ano, Feliz Natal, boas entradas de ano, muita saúde, que venha muitos amores para vocês. Que Maria Padilha renove toda a vida de todo mundo que está vendo esse vídeo, e que quem estiver precisando de um amor, faça o que eu disse, peça um amor a ela, tá? Um grande abraço, tchau, tchau.